E aí, tudo bem? Olha, se alguém já falou que é só pensar positivo que um carro novo aparece na garagem, então essa é a versão mais famosa da lei da atração, né? Aquela que todo mundo conhece. Mas hoje a gente vai mergulhar na história real por trás disso. E olha, é uma história bem mais antiga, muito mais profunda e, para ser sincero, bem mais poderosa do que o que os livros de autoajuda geralmente contam. Mas afinal de contas, será que os nossos pensamentos têm mesmo esse poder todo de moldar a realidade à nossa volta? A resposta, como a gente vai ver, não é um simples sim ou não. Na verdade, ela abre uma porta para uma jornada incrível que liga espiritualidade antiga com descobertas da ciência que são, assim, de cair o queixo. Então, vamos lá, direto ao ponto. A versão que ficou super famosa, principalmente por causa do segredo, é aquela foca no que se quer e aquilo vem pra gente. Parece simples, né? Mas e se isso for só a pontinha do iceberg? Porque as raízes de verdade dessa ideia, elas vêm lá do século XIX de ensinamentos espirituais que não viam isso como um truque para conseguir coisas, mas sim como uma lei fundamental do universo. E é exatamente aí que a gente entra na nossa primeira parte. Muito antes de virar esse fenômeno todo, essa ideia de que os pensamentos atraem energias parecidas já era um pilar na doutrina espírita. E eles explicavam isso com uma analogia que, olha, é simplesmente perfeita, a do rádio. O primeiro conceito-chave é esse aqui, sintonia. Pensa assim, ó, a nossa mente é como uma estação de rádio e ela está ligada, transmitindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada pensamento, cada emoção é um sinal que a gente está mandando para o universo. Não tem botão de desligar, não tem pausa. A única pergunta que realmente importa é em qual frequência a gente está transmitindo agora, nesse exato momento. E claro, se tem transmissão, tem que ter um receptor, certo? É aí que entra o segundo conceito, afinidade. É igualzinho a um rádio. Ele só vai tocar a música da estação que está sintonizada. A nossa mente faz a mesma coisa. Ela se conecta com outras mentes, tanto as que estão aqui, encarnadas, quanto as do plano espiritual, que estão vibrando na mesma frequência. Não é mágica, sabe? É como se fosse uma física espiritual. Semelhante vai atrair semelhante. É inevitável. E é aqui que a gente viu um impacto real disso no dia a dia. Olha só a diferença que faz. Pensamentos elevados, de amor, de nobreza, eles sintonizam a gente com companhias espirituais que nos fortalecem, que nos ajudam. Agora, pensamentos de inveja, de maldade, eles abrem a porta para influências que, nossa, só desequilibram. A conclusão disso é muito poderosa. No fundo, a gente é o DJ da nossa própria vida espiritual. Somos nós que escolhemos a trilha sonora e, consequentemente, as companhias que vão dançar com a gente. Olha, essa citação de Manuel é perfeita para isso. Para pensar. A gente está ingerindo pensamentos o tempo todo. É como comida. A gente escolhe o que come, né? Deveria ser a mesma coisa com o pensamento. A gente deveria escolher o que pensa. Porque estamos o tempo todo nos alimentando do ambiente mental que nós mesmos criamos com a nossa sintonia. Ok, vamos em frente. O mais fascinante é que o que antes era um papo, digamos, só da espiritualidade, hoje está começando a ser validado pela ciência. As palavras são outras, claro, a linguagem é diferente, mas os princípios são surpreendentemente parecidos. A ciência está, de um jeito ou de outro, começando a descrever os mesmos mecanismos. E a neurociência hoje mostra isso de umas formas incríveis. Tem a neuroplasticidade, por exemplo, que prova que nossos pensamentos podem literalmente mudar a fiação do nosso cérebro. Aí tem o sistema de ativação reticular, que é tipo um filtro no cérebro que faz a gente prestar mais atenção naquilo em que a gente está focado. Sabe quando a gente decide comprar um carro de uma cor específica e de repente parece que só tem aquele carro na rua? Então, é isso funcionando. E a psicologia positiva mostra que emoções boas de verdade expandem a nossa capacidade de resolver problemas. É o cérebro se abrindo, se sintonizando com as possibilidades. E esse estudo de Harvard, gente, é a prova cabal. Pegaram um grupo de pessoas que só visualizava que estava tocando piano. O resultado? As mudanças no cérebro delas foram quase idênticas às das pessoas que tocaram de verdade. Pensa no que isso significa. É revolucionário. Para o nosso cérebro, pensar e fazer são quase a mesma coisa. O pensamento não é uma coisa passiva, sabe? É um ensaio geral para a realidade. Tá bom, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se pensar é tão poderoso assim, por que nem todo mundo tá milionário e feliz só por desejar? É exatamente nesse ponto que a versão light da lei da atração começa a fazer água. E aí a gente abre espaço para uma ideia bem mais madura e também bem mais exigente. Essa frase é forte, é provocadora e ela força a gente a repensar tudo.
A ideia aqui é que o universo não responde só aos nossos desejos. Ele responde a um conjunto de fatores muito mais complexo, que a gente pode resumir em uma palavra: merecimento. Vamos colocar as duas lado a lado. A lei da atração na versão pop é sobre querer coisas. Já a lei do mérito é sobre crescer. Ela leva tudo em conta, os pensamentos, sim, claro, mas também as nossas crenças mais profundas, o nosso histórico de outras vidas, o que a gente chama de karma, o nosso propósito de vida, o dharma, e o mais importante de tudo, as nossas ações de todo dia. A questão muda. Não é sobre o que a gente quer ter, mas sobre quem a gente está se tornando. Isso muda completamente a nossa mentalidade, né? Não é sobre atrair uma casa pronta que cai do céu. É sobre construir essa casa tijolo por tijolo. O pensamento é a planta, o projeto. Mas a ação, o esforço, a disciplina, o aprendizado, é isso que levanta as paredes e coloca o telhado. A ação é o ingrediente secreto que a versão pop convenientemente deixa de fora. Beleza. Com esse entendimento todo mais profundo, a pergunta é: como é que a gente pode, na prática, melhorar a nossa sintonia? Como construir uma realidade que tenha mais a ver com o nosso crescimento? Vamos ver agora umas ferramentas bem práticas para a gente ajustar esse nosso rádio interior. Então, como a gente ajusta essa sintonia? Primeiro, vigilância do pensamento. É ficar de olho mesmo, como um vigia, nos pensamentos que passam pela cabeça. Segundo, fazer uma dieta mental. Consumir conteúdos, livros, conversas que nos alimentam e não que nos intoxicam. Terceiro passo, gratidão. Acredite, é o jeito mais rápido de mudar a frequência do cérebro. Sair do foco no que falta e ir para o foco no que a gente já tem. E por último, mas não menos importante, caridade. Nada, absolutamente nada leva mais a nossa própria frequência do que ajudar a elevar a frequência de outra pessoa. É uma sintonia que beneficia todo mundo. E para a gente fechar esse ciclo de ideias, essa citação do Kardec coloca tudo em perspectiva, né? Nos lembra do grande objetivo. A gente não está aqui só para juntar coisas numa vida. A gente está aqui para progredir sempre, através de muitas vidas. Cada pensamento, cada ação não é só pro agora. É um investimento na nossa jornada eterna de evolução. No fim das contas, a pergunta mais importante talvez não seja o que eu quero atrair. A pergunta de verdade, a que realmente importa é: em qual estação a minha mente está sintonizada agora? Porque é essa frequência, nesse exato momento, que está definindo o mundo que a gente consegue perceber e a realidade que a gente está construindo.